Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Musk versus Moraes. Jornalista norte-americano expõe documentos do Twitter sobre ações ilegais do magistrado nas eleições de 2022. Segundo o portal Gazeta do Povo, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e do seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, ganhou os holofotes na mídia internacional e nas redes sociais, graças a uma detalhada exposição feita pelo jornalista americano Michael Schellenberg em uma série de twitters. Com base em materiais fornecidos por Elon Musk, o bilionário e atual proprietário da plataforma X, antigo Twitter, revelou uma série de documentos que questionam as práticas da corte e do ministro Moraes ao entregar a Schellenberg os chamados arquivos do Twitter Brasil, contendo informações sigilosas. Schellenberg, que tem quase 900 mil seguidores na plataforma X, compartilhou documentos que, segundo ele, evidenciam ações ilegais perpetradas pela corte e pelo ministro, incluindo violações à liberdade de expressão e invasões de privacidade. Aí eu faço uma pergunta: cadê o Senado Federal? O que aconteceu com os senadores? Até agora você não viu uma única manifestação sequer do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Paulo Figueiredo expõe os crimes cometidos pelo ministro e faz forte cobrança ao Congresso Nacional, e garante que esse caso dos arquivos do X são provas suficientes para um impeachment. A STF comete abuso de autoridade, diz advogado constitucionalista. André Marsiglia comentou ontem na UERJ Sem Filtro o escândalo que envolve os ministros do Supremo, e eu tenho um trecho também do Michael Schellenberger na UERJ Sem Filtro ontem, que eu queria passar rapidamente aqui para vocês. A gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu no Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que o TSE e o Alexandre de Moraes, ele pediu de uma forma muito séria que Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E os outros empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo, e nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos, contra o direito à liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos vistos. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empregados de Twitter. Não hemos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda a censura. Mas aqui é uma pessoa, e eu sou o TSE, e então me dá muito medo, e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e parece atos de uma ditadura, né? Atos de uma ditadura, e não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação, mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não tem nada a ver com a nossa tradição de liberdade no Oeste. E para já jogar um tempero no seu angu, pavanato, um caroço no seu angu, vamos colocar uma cerimônia onde estava o Alexandre de Moraes, e ele foi recebido com uma divisão interessante de posturas, como o Paulo Figueiredo falou antes. Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo. Só um minutinho, por favor. Gostaria, gentilmente, pedir para que respeite o ministro Alexandre de Moraes. Pessoa que é muito bem recebida nessa casa. Não existe... Só um minutinho. Não existe ninguém nessa mesa que não mereça aplauso. Eu quero deixar bem claro nosso carinho e respeito por Vossa Excelência, ministro, por tudo que o senhor tem feito pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Ministro do Supremo. Pavanato, a gente vai agradecer ao Alexandre de Moraes por tudo que ele tem feito pelo Brasil. A gente precisa agradecer ao Alexandre de Moraes? Não só devemos agradecer, mas segundo ele ali, a gente é obrigado a agradecer, né? Se a pessoa não aplaudiu Alexandre de Moraes ali,
ela está cometendo algo terrível, porque todo mundo naquela mesa necessariamente precisa ser aplaudido por um ministro que, como nós já falamos aqui corriqueiramente, todos os dias, um ministro que abusou dos seus poderes, um ministro que muitas das vezes agiu fora da lei com o pretexto de tentar salvaguardar a lei, agiu fora da democracia com o pretexto de guardar a democracia, e a gente vê que existe, na verdade, uma elite. E aí a escola elitista da ciência política ela já vai tratar sobre isso, né? Que não é porque você tem hoje um sistema supostamente democrático que você deixou de ter uma elite dominando esse sistema. E essa elite, ela é a elite dos intelectuais, dos burocratas, dos políticos, dos juízes. É uma galera que está no poder, não quer sair do poder e faz de tudo pela manutenção do próprio poder. É a galera que vota a lei para tentar regular e censurar as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais ameaçam a sua condição de poder. É a galera que prende opositor político, porque esses opositores políticos ameaçam a sua condição de poder. É a galera que quer impedir você de questionar o ministro e dizer, olha, o STF é uma vergonha para os brasileiros. Porque realmente é uma vergonha. Mas as pessoas não podem dizer isso, porque se as pessoas dizerem isso, a condição de privilégio dos ministros do Supremo Tribunal Federal fica em xeque, fica abalada. E a elite dominante não pode deixar que essa condição de domínio seja abalada. Até porque é daí que vem o sustento, é daí que vem os negócios, é daí que vem os privilégios, é daí que vem a vida boa. É daí que vem o vinho tinto no horário do almoço, é daí que vem a lagosta, paga com dinheiro público. É daí que vem tudo o que faz da vida dessas pessoas confortável e faz da vida das pessoas humildes do nosso país cada vez mais miserável. Porque são essas pessoas humildes que financiam essa estrutura forçosamente por meio de impostos e são essas pessoas que têm as suas próprias liberdades ceifadas, enquanto não recebem nenhum serviço em troca do dinheiro que tem que pagar de imposto. São essas pessoas. Quando nós falamos que o Supremo Tribunal Federal está impedindo a crítica, nós não estamos falando apenas do Pavanato, apenas do Figueiredo, do Adrilles, do Marco, não. Nós estamos falando que todo cidadão brasileiro, todo pagador de impostos, todo mundo que financia a mamata dessa gente, está tendo os seus direitos negados por essa mesma gente. São os reis modernos, são os grandes, até pior, né, do que os reis, porque o tanto que a gente paga de imposto para custear essa galera hoje é muito maior do que no período da monarquia. Então são os grandes nobres, é a elite que domina esse país. E existe um contraste, obviamente. Tem os burocratas ali que vivem de dinheiro público e vivem às custas dessa estrutura de poder, que eles vão sempre estar ao lado do Supremo Tribunal Federal, porque essa galera não age por princípio. Essa galera age de forma fisiológica, age buscando os próprios interesses também. Então, essa galera, obviamente, vai gostar do Alexandre de Moraes, vai gostar do Gilmar Mendes, e, obviamente, vai aplaudir. Agora, o cidadão comum vive outra realidade. O cidadão comum tem que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar, para pagar as contas, para conseguir sustentar a própria família, tem que pagar imposto de renda absurdo, tem que pagar imposto no consumo absurdo, não consegue progredir na vida, e quando ele olha as notícias, ele vê que tudo isso está sendo em vão, porque o dinheiro dele é usado para manutenção de privilégio, para o Lula viajar para a Europa, para o Alexandre de Moraes tomar vinho caro, é para isso. Então você tem um Supremo Tribunal Federal que vive ali no seu conto de fadas, de privilégios, de elogios, afagos todos os dias, que quando eles são sequer questionados em sua posição, eles não conseguem conceber. É como se fossem deuses. Olha, como pode alguém me criticar? Todos os dias as pessoas me elogiam. Como que esse bárbaro ousou me criticar do alto do meu pedestal no Supremo Tribunal Federal? Então, essa galera vive desconectada da realidade. É um mundo. Você ouve elogio dia após dia. Se você só tem privilégio, você tem gente para amarrar o seu cadarço, porque você não é capaz de amarrar o seu cadarço. Porque você vive numa condição de nobreza, que nunca ninguém viveu. Você não vai aceitar que ninguém te critique. Porque, afinal de contas, você é Deus. Paulo, essa reflexão do Pavanato, ela mostra muito
algo que eu tenho falado bastante também nos programas da Gazeta, no Senhor Deus, aqui no Fio Diário, que é a bolha, né? A bolha brasiliense, que coloca os caras, descola eles da realidade. E o mais louco de tudo isso é que esse ingrediente, Paulão, é o ingrediente mais cancerígeno que existe. O descolamento da realidade e o cara que está no cargo mais poderoso hoje da República, que nunca poderia ser politizado, agindo como um ativista político, perseguidor, tirano, sem freio, sem limite, com todo esse sistema de bajuladores cooptado, seja por interesses indiretos ou interesses diretos de estar bem com os ministros do Supremo, Paulo. E tem muita gente assim. O descasamento da vida desses caras é muito grande. Muito grande. Eu falo isso para vocês. É a mesma coisa com os jornalistas da Globo, é a mesma coisa. Essas pessoas não têm contato com o povo. Não tem nenhum contato com o povo. Então, eu acho engraçado eu ter mais contato com o povo dos Estados Unidos do que essas pessoas vivendo no Brasil. É a prova de que isso é possível. É possível você se encastelar. Agora, reparem, eu digo assim que com toda a minha perseguição, mesmo sem poder retornar à minha pátria, eu vivo em relativa liberdade maior do que o Alexandre ou o Gilmar Mendes. Por quê? A população aqui de brasileiros na Flórida é gigantesca, né? Hoje em dia, em Orlando, por exemplo, 10% da população de Orlando é de brasileiros. O êxodo de brasileiros para os Estados Unidos disparou. Uma coisa impressionante. Aqui no sul da Flórida, onde eu vivo, também tem muito brasileiro. E eu não tenho um dia que eu não saia para algum lugar assim público, que eu vá à Disney, que eu não seja parado por pessoas. Mas nunca veio uma pessoa me parar para me xingar. Nunca veio uma pessoa me interpelar. Eu não gostaria disso no momento público, no momento privado com a minha família, mas as minhas filhas já estão absolutamente acostumadas a verem, papai tem que parar para tirar foto com as pessoas, etc. Que eu paro sempre para tirar e para conversar com todo mundo. Eu tenho certeza que o Gilmar Mendes, etc., esses caras é o contrário. Eles não podem... Eu não sei se o Gilmar Mendes pode ir à Disney livremente, sem ser xingado. Eu realmente, eu digo isso pro Alexandre, etc. E lá nesse evento, é o seguinte, cala a boca, todo mundo aí que quer se manifestar, e nós aqui da casta burocrática vamos adiante. Sobre os Twitter Files, Marco, como você falou, eu fiz um programa ontem inteiro, tá no canal daqui do Fio Diário, tá no Paulo Figueiredo Show também, inteiro, sobre essas que foram as operações, as revelações mais bombásticas que nós tivemos documentadas até agora sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Então, nós tivemos, assim, só para sumarizar o que nós tivemos a prova dita lá pelos advogados do Twitter, que eles, o TSE, o STF, eles ilegalmente demandavam que o Twitter revelasse detalhes pessoais de pessoas que simplesmente tinham usado uma hashtag. Uma ou duas hashtags. E o que era hashtag? Era ataque ao STF? O que era morte ao Alexandre de Moraes? Ou trucidem o Barroso? Não. Era hashtag voto impresso auditável já. Hashtag fora Barroso. Coisas do tipo. Hashtags de descontentamento com funcionários públicos e descontentamento com a forma como um serviço público fundamental, que era o voto, era prestado. Essas pessoas foram implacavelmente perseguidas com os detalhes pessoais delas sendo pedidos. Agora a gente tem prova disso. Eles exigiram que o Twitter censurasse e, inclusive, escondesse posts de um determinado grupo político. Assim, eles inegavelmente favoreceram a eleição do Lula, porque eles não permitiam que o Lula fosse criticado, os posts criticando o Lula eram escondidos, e dos críticos do Lula eram escondidos por ordem da justiça, enquanto os posts pró-Lula andavam por aí livremente. Isso é manipulação, não estou falando de fraude aqui, eu estou falando de manipulação das eleições brasileiras em desfavor de um candidato em favor do outro. Crime de responsabilidade. Crime. Eles tentaram utilizar o termo que se usa em inglês é weaponize, né? Instrumentalizar a política de moderação de conteúdo do Twitter
contra o Jair Bolsonaro. Contra Jair Bolsonaro. E isso está documentado. Isso está documentado. Exato. Não há mais dúvida. Isso era uma suposição. Porque o Alexandre faz como todo marginal, né? Ele age no escuro. O marginal age no escuro. Por que a noite cai e aí as pessoas cometem os crimes durante a noite? Porque o marginal, ele age no escuro. Marginal aqui, só para deixar claro, não é um xingamento. É uma descrição técnica de acordo com o que está dizendo o Twitter. Que eles agiam à margem da lei. Então não é xingamento, não estou xingando ninguém aqui. Estou descrevendo um comportamento. Então, o que fazia o Alexandre? Em vez dele agir no escuro, ele agia no escuro, decretando sigilo sobre todas as ações dele. Agora, os sigilos estão abertos pelo Elon Musk. E a gente deve parar para pensar, por que o Elon Musk está entrando nessa briga? Porque isso não se tornou público se não fosse o Elon Musk. Então, os adversários que esses caras estão comprando são cada vez mais poderosos. Hoje, nós temos documentação vasta para um novo pedido de impeachment com base nos Twitter Files. Isso aqui tem que ser objeto da CPI de abuso de autoridade. Sim. Arthur Lira, instale a CPI de abuso de autoridade, que já tem as assinaturas, é sua obrigação. Arthur Lira, instale CPI de abuso de autoridade. Convide o Elon Musk, o Michael Schellenberg e o Elon Musk, que já se dispôs, eu dei esse bastidor ontem no programa, que o Elon Musk tinha se disposto a ir ao Brasil. Convidem o Elon Musk para depor na CPI de abuso de autoridade. Vamos passar limpo o que está acontecendo, porque o que está acontecendo no Twitter não é só no Twitter. A gente só sabe o que está acontecendo no Twitter. Uber! Meu Deus do céu! Uber! E a gente só sabe o que está acontecendo no Twitter porque o Elon Musk comprou o Twitter e jogou no ventilador. Mas a gente sabe também pelos Twitter Files que a postura do Google era mais subserviente. Mais subserviente. Mais capacho. A ponto do Twitter reclamar, os caras do Twitter falarem, pô, a gente tenta aqui defender... Os caras do Twitter ainda antes do Elon Musk comprar, tá? Pô, a gente tá tentando aqui defender minimamente, mas os caras do Google fornecem tudo, e aí eles enfraquecem a gente. Então, assim, isso precisa ser chamado, esses caras, presidente do Google, esses caras precisam ser chamados. A imprensa conservadora precisa começar a cobrar os diretores, os country managers das redes sociais no Brasil, porque esses caras são cúmplices de um processo de manipulação das eleições em outros países. E isso é crime nos Estados Unidos. Sim, isso é crime nos Estados Unidos. E isso é uma das coisas que eu estou levando ao Congresso dos Estados Unidos. Como empresas americanas agiram para desestabilizar governos no exterior. No exterior. Excelente, Paulão. Cara, e uma coisa que você me falou, que me bateu aqui, a turminha do Twitter, que não é uma turma de direita, assustada com o descalabro que era olhar para o lado e ver Google, Uber, WhatsApp, Instagram fornecendo uma série de informações que nem na legislação estavam previstas. Surpreendente. Deputado abre sacola que Bolsonaro viaja e fica perplexo. Veja o vídeo. O Brasil inteiro já viu que onde o presidente viaja, ele não leva mala. Ele leva esse saquinho aqui que ele tem uns 30 anos, né, presidente? Isso aqui? Mais de uns 40 anos. 40 anos que ele anda com esse negócio. É de pano de paraquedas. Aí fica a pergunta, como é que o cara fica 10 dias viajando pelo Brasil com isso aqui de bagagem? Com isso aqui de bagagem. Nós vamos descobrir agora, me acompanha. Peraí. Isso aqui. Vamos ver. Peraí. Vamos ver o que é que tem aqui que o presidente leva. Vamos dar uma olhada. Olha do lado, hein? Tá aqui, vai, presidente. O que é isso aqui? Charme! Charme, gente! Olha só o que é isso aqui. O cabelo não quer na tela. Ah, não, presidente. Sei não, hein? Isso aí tá muito Nutella. O que mais nós temos aqui? O cara vende um perfume de 200, 300 reais e usa avanço. É porque com avanço... 103 reais. Com avanço, elas avançam? Não, presidente. Você tá de brincadeira. Tem lá, obviamente, uma pastinha de dente. Quem mais? Um escovinho de dente quebrado. Eu tô brincando, eu tô tirando a sacolinha dele. Um pente quebrado. Uma escovinha de dente, cheio de cabelo. Aqui, cheio de cabelo na ponta. E que mais?
uma bermudinha, calção. Acabou. Presidente, você usa a mesma cueca 10 dias, não tem mais nada aqui. Tô voltando hoje. E PGR pede ao STF abertura de inquérito contra a vice-presidente do PT. O vice-procurador-geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal a instauração de um inquérito para investigar o deputado federal Washington Quaquá por um incidente ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados, durante a sessão de promulgação da reforma tributária, onde Quaquá estapeou o colega Manuel Donato. Registrado em dezembro do ano passado, o episódio desencadeou uma denúncia por parte de Donato, alegando um possível crime de injúria perpetrado por Quaquá, que não é apenas parlamentar, mas também vice-presidente nacional do PT. O caso foi encaminhado ao STF, com a Procuradoria-Geral da República se pronunciando a respeito sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.